Olá! O Conhecer Nossas Pastorais desse mês está trazendo alguém que para mim é muito especial. É o Sebastião, mas todo mundo conhece ele como Tio Pepe. E para mim é muito especial estar fazendo essa entrevista porque ele era do meu grupo, o coordenador do meu grupo da Crisma no ano passado. Então, para mim é muito especial estar aqui com você hoje. E falando da Crisma, nós vamos estar falando uma coisa também tão especial quanto o curso da Crisma. Essas são as formações que tem em nossa paróquia. E nisso, ninguém mais preparado para estar falando para a gente um pouco sobre isso é o seu Pepe. Seu Pepe. Então vamos agora para o assunto de fato. Quais são as formações que são oferecidas aqui pela paróquia? Bom, vamos tentar separar algumas formações tradicionais. Por exemplo, a catequese infantil é uma formação. A catequese de Crisma é uma formação. Curso de preparação muito rápido para o casamento é formação. E outras formações que nós temos na comunidade. Mas gostaria de falar especialmente de um curso que tem todas as características de curso. Está previsto para ter um curso de 2 anos de duração, uma aula semanal, começando às 20 horas e terminando às 21h30. E nesse curso, ele tem 2 aulas por semana, ou segundas ou quartas-feiras. A primeira aula é um curso de teologia e as professoras, a professora Vera e a professora Regina, elas estão trabalhando em cima do catecismo católico, o catecismo da Igreja Católica. Porque dentro desse catecismo da Igreja Católica nós vamos encontrar toda a doutrina da Igreja. Esse catecismo da Igreja Católica tem a sua origem Concílio Vaticano II. Então, realmente, ele faz uma síntese, e não muito resumida, porque é um livro grande, de todos os passos, de todas as doutrinas, diríamos, a doutrina total da Igreja Católica. E a segunda aula é sobre Sagrada Escritura, sendo que neste primeiro ano nós vimos no primeiro semestre o Evangelho de João, no segundo semestre vamos começar com o Evangelho de Marcos. No próximo ano nós vamos ver Evangelho de Mateus e Lucas, e no segundo semestre o livro dos Atos dos Apóstolos. Esse curso, ou essa formação, eu diria um pouco mais intensa e mais profunda, teve origem na última Assembleia Paroquial. A Assembleia Paroquial, os membros que participaram da Assembleia, uma das conclusões finais é que a comunidade estava necessitada ou sentindo falta de um aprofundamento, quer teológico, quer bíblico. Então, os membros, os 5 membros que a Assembleia elegeu para colocar em prática as decisões da própria Assembleia, esses membros, então, montaram um programa que foi levado ao nosso padre, o padre Carlos, e ele aprovou inteiramente o programa e começamos, em março deste ano, começamos as aulas. Então, ele tem 2 aulas, sendo que ou você faz segundas-feiras à noite, a partir das 20 horas, ou faz na quarta-feira. Então, quer dizer, o conteúdo da aula da semana é o mesmo.
pessoa que escolhe. A segunda e quarta. A pessoa escolhe, e como os professores são os mesmos, então a pessoa não perde conteúdo. Não há problema nenhum, porque se alguém, de repente, uma segunda-feira e não pode vir, ele poderá participar na quarta, porque a aula vai ser a mesma. Tá? No caso da Sagrada Escritura, ainda fica mais fácil, porque o professor sou eu, tanto na segunda quanto na quarta. Mas as duas professoras, a professora Regina Duarte e a professora Vera, elas têm a programação e elas entram em contato. Se de repente uma delas adiantou um pouco a programação, comunica a outra para marcharem sempre, caminharem no mesmo ritmo. Tá? Então, a pessoa, uma quarta-feira, está impossibilitada de assistir, vai assistir na próxima segunda-feira, ou ao contrário. Houve uma receptividade muito grande no curso, e nós estamos hoje aproximadamente com 130 alunos, colocando e somando segunda e quarta-feira, tá? Mas em termos de 130 alunos, com uma frequência, eu diria, acima de 95%, muito boa frequência, e uma participação excelente. Você percebe o entusiasmo dos alunos que estão aprendendo. No final do primeiro semestre houve uma prova, tanto na parte de biologia quanto na parte bíblica, sobretudo para avaliar as dúvidas que tinham ficado. Até serve até como uma forma de um feedback para vocês, né? Exatamente. Então, na prova da Escritura, eu percebi que havia duas perguntas que eu tinha feito que talvez 30% não responderam, pelo menos com a exatidão que eu gostaria de ver na resposta. É claro que a culpa foi minha. Na hora que eu expliquei aqueles temas, tanto dessas duas perguntas, eu fui claro bastante para a grande maioria. A grande maioria pegou, mas o percentual elevado não pegou bem. Ficou o menino completo. E eu percebi isso na resposta. Isso não é culpa do aluno. Tá? A culpa foi minha, que passei meio que correndo por cima daqueles temas, que depois eu coloquei na prova, até para sentir como eles estavam. A nota, se vai tirar 7, 10, acho que para nós é secundário. O que importa é, primeiro, houve um interesse muito grande em fazer a prova, e segundo, nos deu pistas aonde havia lacunas que têm que ser preenchidas antes de iniciarmos o segundo semestre. Então, esse curso temos mais intenso em termos de formação. Agora, as outras pastorais que mantêm os seus cursos de formação na reuniões, pelos quinzenais que eles têm. De liturgia, se é reunido pelas segundas-feiras, tem uma formação. Tem uma formação dos agentes de pastoral também, né? Pois é, os agentes de pastoral. Até há pouco tempo até foi anunciado, foi no domingo, foi anunciado que está com, acho que o módulo 2, né? Esse foi também uma decisão da Assembleia, que os 5 membros se debruçaram para saciar um pouco a fome de formação e informação. E em cima disso, porque iria, no primeiro momento, iria atingir apenas as pastorais, os membros das pastorais. No segundo momento, ele vai ser aberto à comunidade, como um todo. Então, não poderia ser um curso extenso, muito continuado, muito extenso, porque as pessoas não teriam essa disponibilidade de tempo, e ao mesmo tempo não poderia ser algo meio que vazio, que não levasse verdadeiramente informação. Então a equipe dos 5 membros escolhidos pela Assembleia se reuniram, houve discussão, houve apresentação de diversos projetos, até chegarmos ao projeto final.
Então, eles têm 3 módulos diferentes, completamente independentes. Alguém pode começar pelo 3º módulo, alguém pode começar pelo 1º, depois fazer o 3º, começar pelo 2º, depois ir para o 1º, porque não tem uma dependência de doutrina ou de sequência. São módulos, diríamos, fechados em si mesmo, cada um dos módulos. O 1º e o 3º módulo são realmente de uma formação intensiva. Esses módulos são dados, normalmente, cada um dos módulos, de 2 dias, no fim de semana, sábado, domingo, horário integral, de 8h30 da manhã até as 5 horas da tarde. E o módulo 2 é um módulo mais voltado para a formação de líderes. Entre nós chamamos o módulo de liderança, porque ele visa realmente possibilitar que qualquer membro de pastorais, depois qualquer membro da comunidade, possa realmente assumir a liderança de um grupo de trabalho dentro da comunidade, de repente até a liderança dentro da própria família. Tá? 1º e 3º, então, são mais realmente de formação, uma formação mais rápida, não tão extendida, como extensa, como um curso de 2 anos, mas que aborda temas importantes dentro da caminhada da comunidade paroquial, dentro das necessidades imediatas. E o 2º módulo, então, a gente tenta criar realmente um ambiente que possibilite, através de dinâmicas, tem muitas dinâmicas nesse módulo, momentos de participação intensiva dos participantes, que eles se capacitem de alguma maneira para desempenhar o papel de líderes dentro da comunidade ou no seu trabalho profissional, porque alguma da dinâmica você pode aplicar em qualquer ambiente de trabalho profissional também. Tá? As dinâmicas não têm, desse módulo 2, não tem conotação, diríamos, religiosa. São dinâmicas mesmo, que levam a pessoa a refletir sobre as condições de um líder, sobre as capacitações de um líder, como usar a liderança. Então, as dinâmicas também estão nessa direção. Eu acho que a parte assim, muito importante que você colocou, que às vezes a gente pensa que a parte de liderança seria só para as pessoas ligadas à parte do trabalho, enquanto na verdade isso é uma grande bobagem, porque dentro da nossa própria família ou dentro da nossa própria casa, a necessidade de um líder, né, de uma figura de liderança. Né? Você pode ter um líder formal, que normalmente é o pai, só que às vezes esse pai não tem liderança nenhuma. Pode ser um péssimo líder. Ele é um líder formal, em função de que o pai, até diríamos a própria sociedade, até a legislação, chamam de cabeça da família. Mesmo que seja um cara sem muita cabeça, mas oficialmente ele é a cabeça da família. Então, esse módulo 2, ele pode subsidiar elementos para que os participantes reflitam sobre como eles estão trabalhando essa liderança na sua família, dentro da comunidade, dentro do trabalho de uma pastoral, dentro do trabalho profissional. Ou seja, é importante, muito importante que todos façam esse curso, porque é importante para todos os aspectos da vida das pessoas. Isso aí. A vida em sociedade, né? Vivemos em grupos, é necessário liderança nos grupos. Agora, voltando um pouco o foco que nós estávamos, seu Pepe, e você falou, né, da questão dos cursos de formação. Como faz para fazer a inscrição para esses cursos? Eu acredito que essa turma de agora, né, tenha tido a inscrição no início do ano. Isso. Né? Vocês juntaram 130 alunos. Agora, quando vai abrir a inscrição novamente? Como estamos começando o 2º semestre, e também esse curso extenso de 2 anos, visando
a comunidade em si, a necessidade da comunidade e as possibilidades da comunidade, se alguém quiser começar agora o segundo semestre, também não tem problema nenhum. Tá? O que vai acontecer é que tem uma parte do primeiro semestre que ele vai ter que fazer no ano que vem. Tá? Mas ele poderia começar, teoricamente, poderia começar agora o segundo semestre, tanto as aulas de teologia quanto as aulas de Sagrada Escritura, não haveria nenhum inconveniente. Nenhum inconveniente. Por exemplo, para as pessoas poderem entender, nós vamos começar agora um evangelho. Hoje? Não. Vai começar daqui a 3 semanas. Então, a pessoa vai entrar agora e vai começar com o evangelho de Marcos. Ah, mas você não viu de João? Não, mas o evangelho de Marcos, em si, ele é independente do evangelho de João. Apenas no ano que vem, quando no primeiro semestre do ano que vem estivermos dando novamente o evangelho de João, daqui a 2 anos, ele vai participar desse evangelho de João. Na parte de teologia, parte de doutrina, de igreja, também não tem problema. Por exemplo, eles deram no primeiro semestre, aí a sala, que eu venho com segunda-feira com a minha esposa, aí fico participando da aula, da primeira aula, que é da teologia. Eles estão explicando toda a doutrina contida no credo, que está terminando. Depois vai começar outra doutrina. Tá? Vai continuar essa explicação teológica e toda a explicação da doutrina da igreja. Vai ter os mandamentos, vai ter os sacramentos. Então, também não teria grande problema a pessoa, esse semestre posso fazer, pode vir fazer. Pode vir. E a inscrição é feita no próprio local. Na sala, no auditório, onde estamos dando o curso, nós temos as fichas, vai preencher a ficha, são completamente gratuitos, não tem problema nenhum. Então, só que agora que você fez lá a remate das inscrições, então vamos deixar bem claro. As inscrições, então, são feitas nos dias e nos horários das reuniões de formação. Toda segunda e quarta, a partir das 8 horas, 8 horas da noite, 20 horas, até as 9h30. Mas chegue cedo, porque no dia da sua inscrição você já assiste sua primeira aula, que é sempre mais legal, sempre mais interessante. Então, não deixem de vir, venha participar desse curso de formação, que assim, que eu não cheguei a ver, eu cheguei mais cedo, para poder puxar seu pé aqui para nos dar essa entrevista, eu vim mais cedo. E falando, desculpa te cortar, falando em formação, mês de setembro, agora, em geral, dentro da Igreja Católica, e particularmente na nossa comunidade, vamos celebrar o mês da Bíblia. Então, nós montamos, a pedido do nosso padre Carme, este ano, algo diferente do que tínhamos feito em outros anos anteriores. Ele pediu para prepararmos e passar para a comunidade, que chama-se em latim Lectio Divina, ou leitura orante da Bíblia. É o método de leitura da Palavra de Deus que hoje está presente, eu diria, no mundo inteiro, na Igreja Católica no mundo inteiro, e que visa realmente um contato mais íntimo, mais profundo com a Palavra, com um Deus que me fala através daquela leitura que foi feita com fé e com carinho. É um Deus que vai me falar, um Deus que vai me interpelar, um Deus que vai exigir de mim uma resposta na minha vida à palavra que Ele me dirigiu. E que vai terminar isso numa oração de pai para filho, de filho para pai, que nós chamamos, dentro do espaço dessa metodologia, de contemplação.
vamos ter todos os dias da semana, de segunda a sexta, 3 horários, 9 da manhã, 15 e 20. E sábados e domingos, um horário às 17 horas. É aberto para todas as pessoas da comunidade, para amigos, vizinhos e compadres. E só para deixar as coisas mais claras, cada semana, vai ser só uma semana ou vai ser mais dias? Assim? Vai ter todos os dias da semana, mas sendo que, isso que fique muito claro, na primeira semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, o tema vai ser o mesmo nos 3 horários. Então, eu não pude ir na segunda, pode ir na quinta, porque o tema vai ser o mesmo. Não foi possível ir de manhã, pode vir à tarde, pode vir à noite, porque o tema vai ser o mesmo. Tá? Então, ele muda, o tema muda a cada semana. Primeira semana de setembro vai ter um histórico da leitura da Bíblia desde os apóstolos até hoje, dados que aconteceram. No segundo dia já vamos começar a praticar. O que é fazer uma leitura? O que é meditar essa leitura? E terceiro e quarto dia nós vamos completar o que é orar em cima daquela palavra que me foi dirigida e o que é contemplar a Deus através dessa palavra. Repetindo, o tema é o mesmo para todos os dias de cada semana. Primeira semana vai ter um tema, segunda semana outro tema, terceira semana outro, quarto outro tema. Dentro desse grande estudo de olharmos de uma maneira orante para a leitura da palavra de Deus. Muito bom, achei a ideia desse curso assim, incrível, né? Porque às vezes até a gente tem uma certa dificuldade, né, de conseguir fazer alguma leitura ou até mesmo de entender de uma forma mais assim, correta, né, do que realmente a Escritura está querendo nos dizer. E eu acho que um curso voltado para ela vai ajudar bastante. Esse curso, no primeiro dia, vai ser explicado aos participantes ao longo da semana toda. Ele não visa formação, ele visa passarmos um método de leitura da palavra de Deus que hoje está presente em milhares de dioceses no mundo inteiro e em milhares de paróquias no mundo inteiro, e que nos leva a uma oração diante daquela palavra que me foi dirigida e a uma resposta que a palavra que me foi dirigida por Deus está esperando de mim. É mais, diríamos, uma leitura espiritual que vai se refletir na minha vida como resposta àquela palavra que me foi dirigida, do que ensinar ou passar doutrina bíblica. Isso a gente passa curso bíblico. Esta semana, ou este mês da Bíblia, nós seremos realmente felizes podendo passar esse novo método, essa maneira de colocarmos diante da palavra de Deus. É uma metodologia mesmo, né? Seria uma metodologia para você fazer a leitura. Isso aí. Acho que agora eu entendi melhor do que isso aí. É um método, usando a sua palavra metodologia, é um método que vai nos ensinar a colocarmos diante da palavra. Vai ter uma leitura, uma meditação, um ruminar essa palavra, um deixar que a palavra possa nos impregnar devagar, nos envolver devagar, conscientes de que é a palavra de Deus para mim hoje. Depois disso, eu vou orar em cima daquela palavra que Deus acabou de me dirigir, pedindo perdão porque há uma distância enorme entre a sua palavra e a minha vida, ou pedindo perdão, pedindo forças para me aproximar
daquela mensagem da palavra, ou agradecendo pela vida que eu estou levando, que estou tendo, que ele me propicia, e no final vamos tentar olhar para a nossa realidade, que é a contemplação, mas com o olhar de Deus. Como é que Deus está olhando o meu modo de viver? Diante da palavra que acabou de me dirigir, diante dessa palavra que eu ruminei, que eu mastiguei, diante dessa palavra diante da qual eu acabei de orar, como é que Deus está olhando a minha vida? É contemplar o coração de Deus, o olhar de Deus sobre a minha vida. Deixar que Ele me fale no silêncio do coração. Então, deixando só mais uma coisinha clara, é muito importante a gente perceber o quão completo é a nossa paróquia, né? Que consegue trazer para a gente uma diversidade imensa de cursos, de formação, e às vezes até algo diferente, né, de um curso ou de uma formação em si, propriamente dita, assim, mas que trazem coisas tão importantes que a gente precisa, como esse que você está colocando agora, que, enfim, que eu acho que é mais do que ser um curso assim, interessante, eu acho que é necessário, né? Para entrar, digamos, em contato com a Bíblia, como palavra viva de Deus. E quando eu leio a Bíblia, eu estou lendo Deus, porque Ele é o autor da Bíblia. Da mesma maneira que se eu estiver lendo o livro de Monteiro Lobato, eu estou lendo Lobato. É ele que escreveu. O autor da Bíblia é Deus. Então, o que a gente quer é que a nossa comunidade possa mergulhar nesse mundo maravilhoso da Bíblia, sentir que não é uma leitura qualquer. Ele vai entrar em contato com a palavra de Deus que lhe fala naquele momento, através daquela leitura. É a palavra dele. Ele está falando comigo. Porque ele é pessoa. Ele fala de pessoa infinita para pessoa finita. Ele espera uma resposta minha àquela palavra que eu acabei de ler. Agora eu não estou lembrando aqui exatamente se a gente falou disso agora. Esse curso, né, enfim, como é que faz para se inscrever? Sabe? Bom, esse mês de setembro, com digamos, metodologia que nós pretendemos levar à comunidade, a inscrição, ou você passa na secretaria e pega uma fichinha, ou depois de todas essas missas dos próximos domingos, haverá uma equipe, possivelmente a equipe de liturgia, na saída da igreja, entregando uma fichinha que você poderá preencher e depois deixar na secretaria. Deixar na secretaria por quê? Para a gente saber o número de cada pessoa em cada horário, até para saber qual é o local que possamos exatamente a mais apropriado para dar o curso. Evidentemente que se alguém entregar a ficha no primeiro dia ou no segundo, não tem problema nenhum. Mas o ideal para nós, em termos de montagem do curso em si, a parte externa, a parte material, é termos antes as inscrições e saber que, olha, 9 horas da manhã, segunda-feira eu vou ter 40. Bom, se eu vou ter 40 pessoas, eu não posso ter esta sala. Eu vou ter que procurar um local, auditório, ou lá no Amor, procurar um local que me permita acolher bem, confortavelmente aquelas 40 pessoas. Não, vai ter um grupo de 8, de 5, tudo bem, então eu posso usar qualquer uma sala nossa, até do centro lá de pastoral, que são salas também pequenas, e acolher de uma maneira digna e carinhosa as pessoas que vão participar naqueles horários. Por isso é interessante, se possível, preencher a ficha, são dados muito simples para preencher e deixar ou na secretaria, ou deixar até com segurança,
se possível, antes da gente começar, no dia 1º de setembro, que é uma quinta-feira, vamos começar, dia 1º de setembro, numa quinta-feira, 9 da manhã, 15 e 20 horas. Bom, com essa explicação de como fazer as inscrições, vai se despedindo dessa entrevista, infelizmente. E assim, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, seu Pepe. Estamos ao seu dispor. Eu gosto muito do senhor. A recíproca é verdadeira, você sabe disso. E com o coração todo cheio de felicidade, a gente está podendo estar junto com o seu Pepe novamente, a gente está podendo passar coisas muito importantes para vocês e até para mim mesmo, porque algumas formações e alguns cursos também a gente acaba, e muita coisa também a respeito da nossa própria paróquia e das nossas próprias pastorais, eu tenho aprendido bastante com essa série de entrevistas que nós estamos fazendo e espero que vocês também estejam aprendendo bastante, assim como eu. E assim a gente se despede desse mês do Conhecer Nossas Pastorais e até o próximo, que eu espero que seja tão proveitoso como esse que nós estamos fazendo hoje. Muito obrigado, senhor Daniel. De nada, seu Pepe, eu que agradeço. Tchau, tchau todo mundo.